Atos capítulo 12. Esqueci de alguém? Deixa eu ver. O Rio do Melo está por aí, fio da espada. Ele, vendo que isso agradara aos judeus, ele prosseguiu e tomou também a Pedro. Era dia dos pães asmos. Havendo prendido, ele colocou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, 16 soldados guardando um homem, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. Quando Herodes estava para trazê-lo nessa mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as suas correntes, e disse-lhe o anjo: cinge-te, ou seja, coloca o teu cinto, ata tuas sandálias. E assim ele fez. E ainda disse o anjo: lança tua capa sobre ti e segue-me. E ele, saindo, o seguia. Não sabia que era verdade o que estava sendo feito pelo anjo, mas acreditava que era uma visão. Quando eles passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si só. Saíram e percorreram uma rua, e imediatamente o anjo se apartou dele. Pedro, tendo voltado a si, disse: agora verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. E você diz? Diga para alguém do seu lado: 2022. Não, mais ousadia, mais intrepidez, vai. 2022. As portas vão se abrir para a tua vida. Aleluia. Olhe para mim, me empreste seus ouvidos e o seu coração por alguns minutos. Por ocasião da morte de Cristo, morte e ressurreição, 2 histórias nasceram, 2 versões. Uma versão dizia que o corpo dele foi roubado de madrugada pelos discípulos. O Sinédrio pagou aos soldados para que espalhassem essa história. Olha, o corpo foi roubado. Os discípulos vieram aqui de madrugada, deram uma surra na gente e roubaram o corpo. A outra versão é a verdadeira. Ele ressuscitou e está vivo em nosso meio nessa noite. As 2 histórias tomaram força. Parte do povo acreditou que o corpo foi roubado, e parte do povo acreditou que Cristo ressuscitou. Os que acreditaram na ressurreição se converteram ao cristianismo, mas isso teve um preço muito alto. Começou uma grande perseguição que durou aproximadamente 300 anos. Se você fizer um estudo da história da igreja, você vai ver que durante os 3 primeiros séculos da igreja e do cristianismo foram anos de perversidade, morte, genocídio. Homens e mulheres, velhos, crianças eram queimados por amor a Cristo. A história diz que o imperador Nero, ele colocou no seu jardim, ele queimava corpos à noite para iluminar o jardim, corpos de homens e mulheres que serviam a Cristo. Imperador como Diocleciano, Nero, Marcos Aurélio, Cômodos, e durante 300 anos, até que Constantino, o primeiro imperador cristão, se converta, foram anos de perversidade. Eu fui a Roma em 2019, minha esposa e eu visitamos o Coliseu, Se você estudar um pouco da história, você vai ver que homens e mulheres morreram ali. Historiadores contam que os cristãos eram enrolados em pele de animais, passavam ali na prisão, diante das jaulas dos animais, tigres, leões. Aquelas feras sentiam o cheiro do leão, rugiam, e eles já passavam ali no meio, vendo os animais que posteriormente iriam devorar a sua carne, e isso era chamado circo de Nero. Era uma diversão para aquele povo. Homens e mulheres, por não negarem a sua fé, eles morriam, eles não retrocediam, eles não se rendiam. Eu morro, mas eu morro dizendo: eu nasci para servir e glorificar ao nome do Senhor. Então, quando chegamos no capítulo 12,
o Herodes, que era governador na Galileia, na terra dos judeus, ele faz parte dessa perseguição. E por que ele persegue a igreja? Porque ele, meu amigo Daniel, ele faz parte do grupo que não acredita que Jesus ressuscitou. E por que ele não acredita, pastor Jarmude? Porque essa foi a informação que ele recebeu do seu antecessor. Cabe lembrar aqui, Herodes não é um nome, Herodes é um título. O Herodes que manda matar as crianças por ocasião do nascimento de Jesus é Herodes o Grande, o mesmo que construiu o templo. É o que os 3 reis magos, ou os 3 magos, né, que estão levando ouro, incenso e mirra para presentear o menino Jesus, diz assim: olha, o menino nasceu, a estrela apareceu, o rei nasceu, onde é que ele está? E aí Herodes diz: eu não sei onde ele está não, mas encontre o menino, e a hora que vocês encontrarem, vocês voltem aqui e me digam onde ele está, que eu também quero ir lá adorar. Mentira. Quando os homens disseram, nasceu o rei, ele pensou que o reinado do menino que nasceu, seria na terra. Ele não entendia o mistério, que ele não veio para reinar na terra. Ele veio para reinar na eternidade. Até o reino milenar, do milênio, será momentâneo, 1000 anos, mas a eternidade, ele governa não o planeta, ele governa a eternidade. Herodes pensando, esse menino que nasceu vai tomar o meu lugar, vejam onde ele nasceu, e me voltem aqui e digam onde ele está que eu quero adorar. O texto diz que eles foram, levaram ouro, incenso e mirra, mas não voltaram até Herodes. Voltaram por outro caminho. Por quê, pastor? Porque todo homem e mulher que encontra com Jesus, ele nunca mais anda pelo mesmo caminho. Cadê aqueles que estão transformados, lavados, gemidos, que não andam mais no caminho do pecado, da prostituição, do vício, porque encontraram Jesus? Aplauda e glorifica Ele, porque Ele merece. E aí ele manda matar os meninos. Esse é Herodes o Grande. Você anda na Bíblia mais um pouco e encontra Herodes Antipas. Quem é o Herodes Antipas? É o que mata João Batista. Quem é o Herodes Antipas? É aquele que está no governo ainda quando Jesus é traído por Judas. Jesus recebe um beijo, é levado pelos soldados até Anás. Anás passa para Caifás e tentam armar de tudo, um monte de acusação que não tinha nenhuma eficácia, ninguém consegue acusar. Aí eles disseram, então vamos fazer o seguinte, vamos levar para Pilatos. Quando chegaram em Pilatos, aí Pilatos falou assim, o que ele fez? Aí deram as acusações. Pilatos falou, eu não vejo culpa nenhuma nesse homem. Da onde que ele é? Diz o texto de Lucas 23, disseram que ele era da Galileia. Aí Herodes falou assim, já que ele é da Galileia, por ocasião da Páscoa, Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, está na cidade. Leva essa bomba e joga na mão dele que ele resolve. Eu acho fantástico esse texto. O texto diz que quando Jesus foi introduzido na presença de Herodes, Herodes falou, faz muito tempo que eu queria te conhecer. Por quê? Porque eu ouvi falar dos milagres que você tem realizado. E o texto diz, e ele esperava ver Jesus realizar alguma coisa. Parece que vejo ele entrando e falando assim, faz alguma coisa. Já ouvi dizer que você transformou água em vinho, paralítico anda, surdo ouve, mudo fala, morto ressuscitou. Faz alguma coisa e prova quem você diz que é. Jesus calado estava, calado ficou. Por quê, pastor? Porque quem tem convicção daquilo que é, não precisa provar nada para ninguém. Eu não preciso bater no peito e dizer eu sou homem de Deus, porque minhas atitudes falam mais do que minhas palavras, mas eu não preciso demonstrar, é só viver o que a palavra manda, que todo mundo em tua volta vai perceber. Não mexe não porque é homem de Deus, não mexe não porque é mulher de Deus, não toca porque é homem de Deus. Jesus calado estava, calado ficou, e foi levado até a morte, ressuscitou, e aí começa a história e a perseguição da igreja. Capítulo 12. Quem é o Herodes que está em voga? Herodes Agripa I. Manda matar Tiago, irmão de João, decapitado. Aí tem algo no texto que me assusta, e eu preciso falar. O texto diz que quando ele mata Tiago, os judeus se alegraram. E por que isso me incomoda? Porque Tiago também era judeu. Então o que é que eu encontro nesse texto? Um judeu morrendo e outro judeu celebrando. Me permita falar isso com muito temor e tremor,
Mas infelizmente esse problema tem alcançado os nossos dias. Porque hoje, em nosso meio, tem muita gente vivendo do mesmo jeito. Tem gente que celebra a derrota do outro, aplaude a desgraça do outro. Ele consegue jubilar com o fracasso do outro. Tem um texto de Jesus, um texto em Mateus 24, 28. Jesus é sempre lindo nas suas palavras. Ele vai falar sobre o fim dos tempos. Em 24, 28 de Mateus, ele diz assim: aonde tiver um cadáver, ali se ajuntam os abutres. Eu viajo muito no Goiás para atender as agendas do interior. Domingo mesmo, agora eu chego sábado à noite, pego o carro e vou para Porangatu, divisa com Tocantins. E todas as vezes que eu pego a estrada, pastor Jarmude, pastor Ricardo, eu vejo anta, eu vejo tamanduá-bandeira, boi, que são atropelados. E todas as vezes que você vê um animal daquele morto na estrada, quem é que está lá comendo a carne? Os abutres. No Brasil, no caso, o urubu. Então, aonde tem um bicho morto, os abutres estão se alimentando. Porque para o abutre, a morte daquele animal é o alimento dele. Aí Jesus diz para a igreja dele: aonde tem um cadáver, tem abutre. Ele não está pregando para animal, ele está falando para a igreja. Porque tem gente que a morte do outro alimenta a vida dele. Fracasso do outro é a vitamina dele, ele celebra. Mas na ADVEC não tem abutre, tem águia. Pega na mão de alguém do teu lado, sem medo de Covid, com ousadia, e diga para ele: eu estou aqui para aplaudir o teu sucesso. Diga: a tua vitória é minha vitória, teu milagre é meu milagre, tua bênção é minha bênção. Diga: eu quero te ver de pé, quero te ver romper, quero te ver avançar, quero te ver crescer, quero te ver prosperar. Se é verdade, faz aquele barulho que só a ADVEC sabe fazer. Oh glória! Diga para essa pessoa do outro lado: eu quero ver você viajar para onde nunca viajou. Eu quero ver você comer o que nunca comeu, vestir o que nunca vestiu. Oh glória! Eu quero ver você conquistar o que nunca conquistou. Isso é igreja! Oh glória! Mas o Tiago está morto e tem gente aplaudindo. Ele falou: já que o povo gostou, vou matar Pedro também. Pegou Pedro, botou na cadeia. E aí tem um negócio aqui que me deixou doido: 16 soldados para guardar um homem. Falei: é o Rambo. Tem um filme do Stallone, Rota de Fuga. Não tem prisão que prende o Stallone. Eu falei: é o Stallone. Falei: Deus, por que é necessário 16 homens para guardar um homem? Aí Deus falou: lê o capítulo 5, verso 19 de Atos. Diz o texto que Herodes mandou prender os apóstolos. Já tinham prendido uma vez. E diz o texto: e um anjo desceu e tirou eles da prisão. Aí Herodes falou: já que uma vez ele saiu, agora eu vou aumentar a guarda para ele não sair. Posso dar uma notícia para o diabo? Pode botar 10, pode botar 20, pode botar 30, pode botar 40, pode botar 60. Não há nada no céu, na terra, no inferno que possa travar a vida de um homem de Deus. Diga para alguém do teu lado com ousadia: me respeita. Não, faz cara de marrento aí, fala: me respeita. Ninguém vai me parar, oh glória. Ninguém vai me travar, ninguém vai me impedir de avançar. Quem está crendo nessa palavra aí, dá um glória, irmão. Aí o texto vai dizer que Pedro está na prisão. Aqui eu libero 4 verdades para a tua vida em 2022. Quantas verdades? Quantas? 4. Rápido, ligeiro, abençoar a tua vida e depois eu ir jantar. Oh glória! Porque crente come, e eu sou crente pentecostal. Primeira verdade: o texto diz que quando Pedro está preso, verso 5, a mídia me ajuda, pode projetar para mim o verso de número 5? É Atos 12, verso 5, por gentileza. Aí, a igreja me ajuda no 3, 1, 2, 3. Pedro, pois. Aí, ó, agora, bem devagar, ponto e vírgula. Mas a igreja.
Pronto, aqui está a primeira palavra de vitória para a tua vida. Qual? O diabo não vai parar a tua oração. Ô glória! Mas qual é a oração que o diabo não vai parar? A oração que for feita. O aleluia da irmã me ajudou. Eu acho que ela entendeu, né? O que Deus está falando é que Ele só vai atender a oração que for feita. Porque vivemos, meu pai me guarda porque eu quero voltar aqui, mas eu tenho que falar. Vivemos um tempo que a oração está meio escassa. E eu falo isso com dor no coração, mas quer ver? Eu vou fazer você refletir. Quanto tempo você passa aqui? Olha o murmurozinho. Ih, aqui. O jovem é maneiro, que o jovem manda aqui, ó. Netflix. Eu falo assim com os irmãos, vamos orar. Pô, pastor, eu ajoelho para orar, dá um sono. Eu vou ler a Bíblia, dá sono. Aí o camarada fala assim, pastor, estou assistindo uma série, mas eu estou tão preso nela, eu assisto 6 episódios numa noite. A série é boa, pastor. É de guerra, o senhor é militar, né? Eu falo, é de guerra, pode assistir. Eu falei, eu gosto de série. A minha pergunta é, a mesma disposição que você tem para ficar na tela de uma TV, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, porque cada episódio é de 45 minutos a 60, 6 horas diante da TV, se eu pregasse aqui hoje 6 horas, tu ficava? Eu queria ver se fosse o apóstolo Paulo pregando aqui hoje. Outro dia em Atos capítulo 20, ele ficou doido, irmão, começou a pregar às 6 da noite, deu meia-noite, ele estava pregando. Um jovem cai da janela. Ele parou o culto? Negativo, desceu, deu um abraço do menino, profetizou a vida, o menino voltou a viver. Ele parou o culto? Não, voltou para o culto, celebrou a ceia e pregou até 6 da manhã. Neemias, no capítulo 8, diz o texto, prepararam um culto de ação de graça para poder inaugurar o muro. A obra está pronta, vamos fazer um culto. Botaram um púlpito, levantaram um palanque, e aí Esdras vai ler o livro. Diz o texto que ele leu das 6 da manhã até o meio-dia. O povo murmurou? Não, está no texto que o povo levantava a mão, dava glórias a Deus e louvava o nome do Senhor. Então diga para alguém do teu lado, diminua o tempo de internet e aumenta o tempo de oração. Oh glória! Só quem gosta de orar, só quem gosta de orar, só quem gosta de orar. Escute isso aqui, irmão. A oração tem poder de mover céus e terra. Prova, eu provo. Josué capítulo 10. Josué está guerreando contra 5 exércitos. O texto diz que Deus entrou na batalha, mandou uma chuva de pedra, matou um monte de soldado. Só que o dia estava acabando e Josué falou, eu não aceito terminar esse negócio amanhã. Eu quero concluir esse serviço hoje. Deus, para o sol. Ele não sabia que o que girava era a terra. Naquela época não tinha estudo da astronomia. Então ele orou e falou, Deus, para o sol de um lado, para a lua do outro. E o que aconteceu? Deus olhou e falou assim, eu estou entendendo, meu filho. Parou o tempo e disse, termina o serviço, porque eu estou contigo na guerra. Orai, Jocalabara. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Oração traz a existência que não existe. Ana, me dá um filho, Senhor, me dá um filho. E por isso tem um livro chamado, 2 livros, livro do profeta Samuel. Orou 25 anos, tem literatura que fala que ela foi 25 anos, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. E o dia que ela foi para o culto, não só para pedir, mas para entregar. Primeira coisa que que o diabo não vai parar na tua vida é a tua oração. Pastor, estou doente, ora, fui curado, continuo orando. A porta está fechada, ora, abriu, continuo orando. Casamento está balançando, ora, foi restaurado, ora. Meu filho não está na igreja, ora. Ele se converteu, ora. Não importa se a porta está aberta, se está bem, se está mal, com dinheiro, sem dinheiro, a oração sempre será o melhor caminho para a vitória. Oração. Segunda coisa que o diabo não vai parar. Eu gosto disso aqui. Verso 6, projeta para mim, por favor. Atos 12, 6.
3. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro. Parou. Pastor Ricardo, me ajude, meu amigo, me ajude. Eu sou Herodes. O senhor sabe que eu sou maluco. Já matei um montão. Taquei fogo no monte, cortei cabeça, te botei na cadeia. Viro para tu e falo, amanhã tu vai morrer. Eu te pergunto, tu dorme hoje? Não tem Rivotril, irmão, que faz um crente dormir, irmão. E Pedro deita e dorme. Falei, meu Deus, que sono é esse? Aí eu fiquei, Deus, por que Pedro dorme? Por que Pedro dorme? E aí eu entendi uma verdade. Pedro está dormindo porque sabe que Deus está acordado. Salmo 121, ele deve ter lido, né? O guarda de Israel não dorme, não tosqueneja aquele que te guarda. Pedro está dormindo porque sabe que Deus está acordado. Posso liberar uma palavra? Em 2022, o diabo não vai roubar a paz da tua casa. Tu não vai ficar refém de Lexotan, Rivotril, de nenhum barbitúrico. Vai entrar, invadir uma paz na tua mente, no teu coração. Toda preocupação vai sair. Deus vai te dar uma paz que excede todo entendimento. Vai ter paz no teu lar, no teu casamento, na tua finança. Receba nessa noite paz para a tua vida. Diga para a pessoa do teu lado, tu vai roncar, que tu vai dormir, que tu vai roncar. Mas tu vai babar, irmão. Oh, glória! Pastor, não, pastor, não me convenceu. Me dá um exemplo bíblico aí de confiança. Eu vou te dar um. Eu podia dar vários. Eu podia mostrar Paulo indo para Roma, Atos 27, entra no navio, o anjo falou assim, fica tranquilo, Paulo, o navio vai quebrar, mas ninguém vai se perder. Quando o navio começa a quebrar na tempestade, eu acho lindo esse texto, os homens tentam fugir no bote, aí ele, não, fica no navio. Aí depois os homens falam assim, vamos jogar âncora, jogaram 4 âncoras, mas não deu conta, o texto diz que o navio quebrou. Aqui está o problema de muita gente, confiando em âncora, e confiando em bote. O bote, homem que faz. A âncora, o homem que faz. Mas Paulo falou, eu não estou confiando em bote e eu não estou confiando em âncora. Por que você vai ficar no barco? Porque eu confio na palavra que Deus liberou para a minha vida. Ele falou que ninguém vai se perder e eu estou agarrado nessa palavra. Ninguém vai se perder. Mas tem um texto que eu acho mais lindo ainda. 2 de Reis, capítulo 6. O rei Ben-Hadad mandou matar o rei Jorão de Israel. Pegou o exército e falou assim, ó, monta um cerco, uma armadilha na estrada tal que ele vai passar por lá. Aí ele montou a armadilha, Deus visitou o profeta Eliseu e falou, Eliseu, diga para o rei Jorão não passar na estrada, tem uma armadilha lá. Eliseu foi no profeta, Eliseu foi no rei e falou, rei, não passa, tem uma armadilha lá. O rei não passou. O rei Ben-Hadad perguntou, e aí, mataram o rei Jorão? Não matamos não. Por quê? Porque ele não passou. Ah, já sei, tem outra estrada que dá acesso à cidade. Bota a armadilha na outra estrada. Deus visitou o profeta Eliseu e falou, Eliseu, fala para ele não passar na outra estrada, muda o caminho de novo. Aí ele mudou o caminho e não morreu. O rei perguntou, e aí, matou? Não, por quê? Ele não passou. O rei falou, não é possível. Tem alguém aqui me traindo. Alguém respondeu, tem ninguém te traindo não. Então por que ele não morre? Porque lá naquela terra tem profeta. E tudo que o Senhor trama dentro do teu quarto, Deus revela para ele. Aí o rei falou assim, então, esquece o rei, prende o profeta. A Bíblia diz que o profeta morava em Dotã. O rei Ben-Hadad mandou um exército cercar a casa dele. De manhã cedinho, o moço do profeta vai na janela, olha pela janela, homens, soldados, exército cercando a casa. Ele corre no profeta e fala, profeta, pelo amor de Deus, levanta, acorda. O profeta tirando a remela do olho, bocejando. O que foi, meu filho? Está cedo. A casa está cercada. Olha o que é tranquilidade. O profeta, meu filho, fica tranquilo, maior é quem está conosco do que os que estão lá fora. Aí ele orou, Deus, abre os olhos do moço para ele ver. O menino voltou na janela, olhou pela janela e viu carros e cavalos de fogo cercando a casa. Eu vim de Goiânia profetizar, fica tranquilo porque a tua casa está guardada. Só quem crê joga a mão para cima. Orai,
Abraça essa pessoa do teu lado aí, diga para ele: dorme tranquilo, trabalha tranquilo, anda por Curitiba tranquilo, viaja tranquilo, teu casamento está guardado, tua casa está guardada. O diabo está de fora falando: eu vou entrar, e Deus está dizendo: não entra, está guardado. O diabo não vai parar a tua oração, o diabo não vai roubar a tua paz. E aí o texto vai dizer, terceiro, verso de número 7. Eis que sobreveio um anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão. Eu podia aplicar a luz também, porque ele está dizendo que aonde tinha trevas, chegou a luz. Vou pular esse tópico. Tocando Pedro do lado, despertou dizendo: levanta-te depressa. Ponto. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Terceira coisa que o diabo não vai impedir em 2022. O diabo não vai impedir que Deus libere aquilo que está preso na tua vida. Sabe aquele processo que está amarrado? Deus está liberando. Sabe aquela obra da tua casa, ou a compra da casa, daquele apartamento? Deus está liberando. Sabe aquela faculdade que está travada? Deus está liberando. Eu estou profetizando que esse ano Deus vai liberar aquilo que está preso, toda aquela corrente, todo aquele cadeado, toda aquela corda que estava amarrando a tua vida. Deus está quebrando, arrebentando, em nome de Jesus. Eu gosto de João 11, que João 11... Eu gosto de João 11. Jesus chega em Betânia e fala assim: cadê o corpo? Está morto há 4 dias, está fedendo. Abra, tira a pedra. Tiraram a pedra. Aí Jesus: Lázaro, vem para... Eu gosto das Bíblias antigas, pastor Jarmulho. Porque as Bíblias antigas estão assim: sai para fora. Aí alguém estudou demais e falou assim: não, Jesus não pode falar errado. Pleonasmo vicioso. Sai para fora, entra para dentro, sobe para cima. Não, vamos corrigir. Aí botaram Jesus falando bonitinho: vem para fora. Por que eu prefiro Jesus falando errado? Porque ele ensina uma verdade, que o segredo não está no meu diploma, e sim na unção de Deus que está na minha vida. Mas tudo bem. Aí ele falou... porque tem gente que pensa que é o diploma, que é não. Eu não estou falando que você não tem que estudar. Eu só estou falando que a diferença não está no teu conhecimento. A Bíblia diz que Paulo era intelectual, João era pescador. Os dois foram usados por Deus para escrever na Bíblia. Deus não está limitado ao teu conhecimento intelectual, ao setor que você mora, ao apartamento ou à tua condição financeira. Ele está só buscando um coração aberto, dizendo: eis-me aqui, usa-me a mim. Aí Jesus diz assim: Lázaro, sai para fora. E o texto diz: e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés amarrados. Eu fiquei imaginando a cena: Lázaro. Ou então Lázaro saiu assim. Eu sei que Jesus olhou, está no texto, e falou assim: tira as ataduras e deixa ele ir. Calma, irmã, tu é muito pentecostal. Ele não falou assim: tira as ataduras e carrega. Falou: tira as ataduras e deixa que ele vai. Por quê? Da onde que ele saiu? Onde eram veladas as pessoas naquela época? Em casa. E ele saiu de casa para o cemitério como? Morto e carregado. Passou pela cidade morto e carregado. Entrou no cemitério morto e carregado. Foi na cova morto e carregado. Jesus chegou e falou: tira as ataduras e deixa ele ir. Por quê? Porque aonde vir ele passar morto, vão ter que ver ele passar vivo. Só quem está vivo, cadê? Abre a boca! Diga para o teu irmão: o que está parado na tua vida vai andar em 2022. E o que já estava andando vai correr. Oh glória! Nem o Bolt vai correr tanto igual a tua vida, meu irmão. E para encerrar, já deu meu tempo? Eu não vi. Pode falar mais um pouquinho? Vem cá. Furar o tempo, você vê? Tá rindo, irmão?
Fura o tempo pra você ver. É doido, irmão. Quero voltar. E por último, pastor Ricardo, o senhor me ajuda? Por gentileza. O senhor me ajuda aqui? Vem cá. O senhor vai ser Pedro. Eu vou ser o anjo. Vem cá. É bom, né? O senhor vai sair da prisão. Vem cá. Vem comigo. Vamos ficar aqui que eu acho que a câmera pega boa e dá pra gente ver. Vem cá. Aí o anjo chegou e despertou. Pedro levantou. E aí o anjo falou assim, tá no texto. Põe para mim de novo o verso, eu acho que é o 8, põe o 8 aí. O 8. Para a gente encerrar. E disse-lhe o anjo, cinge-te, pode deixar o texto. Põe o cinto. Eu fiquei pensando, irmão, a ideia não é sair da prisão? Se sou eu, saia pelado. Que cinto, anjo? Vambora, mete o pé, abre a porta, vambora! O anjo falou, não, meu filho. Põe o cinto. Aí isso me chamou a atenção, porque, irmão, a ideia é fugir. Ladrão, não, para fugir, foge descalço, de tênis, chinelo, sai correndo pelado, não interessa. Mas o anjo falou, não, meu filho, com Deus é diferente. Põe o cinto. Para quem não sabe, na cultura judaica, isso está no livro Usos e Costumes dos Povos Antigos da CPAD, o cinto para o homem judeu é honra. Naquele tempo, homens e mulheres usavam vestido. Então, se vem um homem e uma mulher de longe, e eu estou olhando daqui de longe, homem e mulher, os dois de vestido, como que eu sei quem é o homem? O cinto. O cinto mostra a honra, a virilidade, a masculinidade. E detalhe, quanto mais bonito o cinto, mais honra. Há um tempo atrás, quando alguém colocava hoje não tem mais isso, graças a Deus, o homem botava uma camisa rosa. O que os amigos faziam? Tá de rosa. Naquela época, se o camarada passasse sem cinto, tá sem cinto, hein? Tá entendendo? Então o cinto era a honra do homem. É a honra do homem. Aí Deus diz para ele, Pedro, bota o cinto. Por quê? Porque Deus não liberta ninguém para andar desonrado pela cidade. Posso liberar uma palavra? Fica aqui, meu pastor, para me ajudar. Posso liberar uma palavra? Eu não sei o que aconteceu na trajetória da tua vida. Se o diabo armou um laço por causa de um pecado, a desonra entrou na tua casa, na tua vida, no teu casamento, no teu ministério. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui nessa noite. Deus está restaurando o cinto aqui nessa noite. Deus está dizendo, você não vai andar de cabeça baixa, você não vai andar envergonhado. Não importa a gravidade do pecado que você cometeu. Eu restauro a tua honra e boto você de pé novamente. Quem crê, aplauda Ele. Receba a honra. Segundo, Deus vai restaurar a sandália. Eu fiquei pensando, dá para fugir descalço? Dá. Só que tem um detalhe. Eu fui militar e eu fiz marcha de 32, 70, 80 e tantos quilômetros. Mochila nas costas, fuzil. Eu sei o que é andar. Tem militar aqui dentro? Aí os militares. Esse aqui deve ser general da reserva. O senhor serviu? Qual patente? Era cabo? Então presta continência para mim que eu sou sargento. Então eu sei que dá, pastor Jarmude, para andar descalço, sim ou não? Só que se você andar descalço, você vai até um determinado ponto e vai chegar num determinado ponto, você não vai conseguir mais prosseguir, porque os pés vão ficar feridos. Aí vem o anjo e diz, coloca a sandália. Por que, anjo? Porque Deus não liberta ninguém para começar e parar no meio do caminho. Deus está te dando sandália porque Ele está dizendo, eu estou te libertando para você começar e você ir até o final. Levanta a tua mão e recebe essa palavra. Tudo que você começar, você vai concluir. Aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele é fiel para terminar. E você que parou no meio do caminho, Deus está te dando sandália novamente. Você vai voltar, você vai caminhar. Quem crê, aplauda Ele e glorifica Jesus de Nazaré. Tudo que o diabo quer, Daniel, é te fazer parar. Tudo que o diabo quer, Tiago, é te fazer parar. Tudo que o diabo quer é paralisar a nossa vida.
Olha para cá. 3 meses no hospital, 22 dias na UTI, 8 cirurgias de mais de 20 transfusões de sangue. E a amputação dessa perna marcada para o dia 6 de março de 2007. Um tiro num assalto. 21 pontos aqui. 20 aqui, 6 aqui. O lado de cá não deu nem para costurar. Esse pé esquerdo não mexe mais. Esse joelho, gabaneurim para aliviar minhas dores e eu consegui dormir. Pastor, o que foi isso? O dia que o Herodes, o diabo, tentou paralisar a minha vida. E por que o senhor está de pé? Porque ele colocou sandália nos meus pés. Você pode abraçar alguém do teu lado aí, você pode abraçar. Você pode liberar uma palavra para ele e dizer: hoje Deus está te dando força. Hoje Deus está restaurando a tua vida. Hoje Deus está te colocando de pé. Eu vim de Goiânia liberar uma palavra para alguém aqui dentro. Você que pensou: a minha vida parou, não tem mais jeito, não vou prosseguir. Assim diz o Senhor: recebe força e volta a caminhar. Só quem crê fica de pé comigo. Aplauda e glorifica Ele. Levanta a mão assim, ó, bate na mão de alguém, igual eu vou fazer com o pastor Sandro, e diga para ele assim, ó: a tua história não acaba aqui. Diga para ele assim: o Covid não te parou. Oh, glória a Deus. Diga: essa pandemia não te parou. Você continua de pé. Oh, glória. E por último, oh glória. Vem cá, pastor. Botou o cinto? Botou a sandália? Agora, bota a capa. Não, pode só simular, só simula. O senhor merece um Oscar, o senhor merece um Oscar. Sabe por que os romanos tiravam a capa? Porque sem a capa acelerava o processo da morte. Muitos prisioneiros não chegavam à forca, não chegavam à decapitação, a serem queimados, porque morriam de pneumonia nas prisões. Por isso tiravam a sandália e a capa, para morrer de frio. Lembra de Paulo preso em Roma? Ele manda uma carta para Timóteo, a segunda carta, a última carta. Capítulo 4, ele diz: Timóteo, meu filho, venha ter comigo depressa, pega os meus pergaminhos, passa em Troade e pega a minha capa. Paulo podia usar a capa porque ele estava numa prisão domiciliar, diferente de Pedro, que estava numa prisão de masmorra. Então era tirada a capa com o objetivo de matar de frio, uma morte por causa do frio. Aí o anjo desce e diz: põe a capa. Por quê? Porque Deus não liberta ninguém para morrer de frieza espiritual. Sabe o que o diabo tem tentado nesse tempo? Com TikTok, Instagram, Facebook e com toda essa distração que ele vem criando, ele vem tentando apagar a nossa vida espiritual, para a gente orar menos, jejuar menos, buscar menos. Por que inventaram? Claro que foi por uma necessidade da pandemia, mas já pensou se não foi um projeto do diabo, as pessoas ficarem em casa assistindo live? Por quê? Porque em casa, no sofá, não vem para o culto, por esse ambiente maravilhoso e gostoso. Muita gente que ficou em casa na pandemia, não voltou ainda a frequentar culto, por causa dessa comodidade, essa frieza, esse marasmo espiritual. Mas ali fora está assim: ADVQ, A de Assembleia, D de Deus, a igreja que cresceu fazendo barulho, crendo nos dons espirituais, adorando, cantando, glorificando, falando em línguas estranhas. Só quem tem capa levanta a mão e glorifica. Diga para alguém do teu lado: essa frieza espiritual não vai te matar. O candacel de Alassa. Cadê aqueles que ainda acreditam em línguas estranhas? Cadê aqueles que ainda acreditam em sinais e maravilhas? Que ainda acreditam em profecia? Oh glória, cadê aqueles que acreditam em visão, revelação, no poder de Deus? Diga para alguém do teu lado: bota a capa e não deixa o diabo apagar o que Deus acendeu na tua vida. Não, fala com vontade: não deixa o diabo apagar o que Deus acendeu na tua vida.
Cadê aquele crente que quando aceitou Jesus ficava: pastor, o que eu posso fazer para ajudar? O pastor falava: vamos para o monte, vamos embora. Oração 5 da manhã, vamos embora. Vamos para a vigília, vamos embora. Cadê você? Cadê aquele que não podia escutar um hino da harpa que já começava? Agora não. Eu sou doutor. Aí eu, aleluia. As irmãs não querem mais chorar para não borrar a maquiagem. Irmão, sai daqui igual Coringa, toda manchada, mas sai cheio de poder de Deus. O cabra, a gente fala assim: levanta a mão e dá glória. O cabra, glória. Sai todo amarrotado, parecendo Jonas saindo da boca do peixe, mas sai cheio de poder de Deus, irmão. Oh glória, não deixa a ética, o meu diploma. Você é doutor lá no teu escritório, você é doutor lá no teu hospital. Aqui na presença de Deus nós somos adorador. Ah, pastor, qual é a base bíblica? Davi, irmão, mandou buscar a arca. Quando a arca está entrando, eu não estou falando de um doutor, advogado, um militar. Eu não estou falando de um engenheiro, um arquiteto, um psicólogo. Estou falando de um rei. Eu imagino a cena: Davi em cima do cavalo, os 36 soldados valentes em volta, a arca carregada pelos levitas, e Davi aqui. De repente Davi olha para o alto, a Shekinah, a nuvem da glória de Deus. Aí Davi: oh glória. Oh aleluia, eu não estou aguentando. Eu imagino o soldado dele: calma rei, o senhor é rei, segura a onda. Ele: rapaz, não estou aguentando. Oh glória. Aí a Bíblia diz que ele desceu do cavalo, tirou a roupa de rei, tirou a coroa e dançou na presença de Deus. Quem está na presença de Deus não é doutor, é adorador. Cadê quem tem capa? Quem tem capa? Quem tem capa? Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco. Você pode abraçar a tua família aí? O deserto vai servir. Você pode abraçar a tua família aí? Levantar. Se estiver sozinho, coloca a mão no coração. Alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Não abandone o barco. Canta, Devec. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Recebe essa palavra profética para a tua vida. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Só quem sabe enche o pulmão e canta. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, não, não, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Sabe o que é lindo? Pra gente encerrar e eu orar com você. O anjo falou: vem Pedro. Tá no texto. Passou pela primeira guarda, a primeira porta, o anjo abriu. Passou pela segunda guarda, a segunda porta, o anjo abriu. Mas quando está no texto, quando chegou na porta de ferro que dava acesso para a rua, a porta abriu sozinha.
Aí eu falei, Deus, por quê? Ele falou assim, porque na tua vida, meu filho, tem portas que os homens vão abrir. Tem portas que os anjos que eu enviar vão abrir. Mas a porta de ferro, eu mesmo vou descer. Aquilo que ninguém puder fazer, o teu Deus vai realizar. O que o teu médico não conseguiu resolver, o teu Deus vai resolver. O que o teu advogado não conseguiu resolver, o teu Deus vai resolver. Olha para mim. 5 de março de 2007 eu assinei a amputação da minha perna. A amputação foi marcada para o dia 6. Na noite do dia 5, no meu quarto, no leito 15 da UTI do HCE, chorando muito, eu disse, Deus, me dá mais uma chance. Se o Senhor me der uma chance, eu não amputar essa perna, eu não morrer, a minha vida vai ser entregue para te servir todos os dias da minha vida. Entrou um médico no meu quarto, olhou para mim e perguntou, tá chorando por quê? Eu falei, vamos amputar a perna amanhã. Ele, quem disse isso? Eu falei, toda a equipe da cirurgia vascular. Ele perguntou, você já perguntou para o médico dos médicos? Eu falei, doutor, o documento está assinado naquela pasta. Ele disse, mas quem tem a caneta que bota o ponto final? Ele, se você crê no poder de Deus, ele muda a tua história da noite pro dia. Eu falei, eu creio. Ele pegou um remédio, injetou no soro. O soro que é igual água, ficou da cor de uma Fanta laranja. Ele pegou na minha mão e disse, você não vai amputar essa perna, mas cumpra o que você prometeu. Saiu do quarto e foi embora. Peguei no sono, acordei no dia seguinte, os médicos vieram para me levar para a cirurgia. Aí disseram, Silva, fica tranquilo, você é jovem, vai botar uma prótese, vai viver. E eu comecei a chorar. Aí eles pegaram, tiraram o curativo e eu escutei os médicos. Dá uma olhada aqui, vem ver. Olha o que aconteceu. Eu falei, doutor, o que está acontecendo? Ele falou, Luiz, não sei o que aconteceu. Mas onde tinha somente osso, cresceu carne de ontem para hoje. Aí eu falei, vê qual foi o remédio que o médico de ontem me deu. Ele falou que eu ia melhorar. Aí ele falou assim, que médico? Virou para a equipe dele, quem de vocês atenderam ele ontem? Os médicos, não estávamos aqui. Eu falei, doutor, não foi nenhum deles não. Ele, qual o nome do médico? Eu não vi o nome, como que ele é? Eu falei, um baixinho, gordinho, cabelo arrepiado, jovem, de óculos. Detalhe, o jaleco dele estava todo amarrotado, todo salpicado de sangue. Ele falou, aqui na UTI? Eu falei, é. Ele falou, vou cortar a tua morfina. Eu falei, por quê? Porque aqui na UTI não trabalha ninguém com esse perfil. Eu olhei para ele e falei, então já sei quem veio aqui. Ele perguntou, quem? Eu falei, o Deus dos crentes. Irmão, se fosse hoje eu ia dizer, o Deus de Ezequiel 37, que faz osso seco voltar a viver. Eu encerro liberando essa palavra. A porta que o homem não abriu, a cura que o homem não realizou, a resolução que o homem na terra, o advogado, o juiz não te deu, o teu Deus vai resolver. E eu quero devolver o microfone, mas antes disso eu preciso fazer uma pergunta. Cadê você que entrou nesse culto e está com a tua vida espiritual aprisionada, se afastou dos caminhos do Senhor, enfrentou uma luta financeira, profissional, sentimental, no casamento, ministerial, na própria saúde? Pastor, tem uma área da minha vida que foi aprisionada, mas eu creio nessa palavra que foi liberada. Cadê você que está afastado dos caminhos do Senhor? Por gentileza, levante a sua mão. Afastado, um campeão aqui, um campeão lá atrás, jovens aqui, pode chamar à frente? Se você quer a tua sandália, o teu cinto e a tua capa de volta, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar pela tua vida agora. Já está vindo os dois. Vem, 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 porque hoje Deus começa uma nova história. Tá chorando porque se você tem um Deus, aperta mais aqui, que vem. Cuidar de você, aperta mais aqui, vem. E jamais esqueceu. Ele sabe de tudo. Olha, chorando, ó, que você tá passando e mandou te dizer. Pode vir você que não é crente, Ele tá cuidando. você que nunca serviu a Deus. Lembrar de se você quer entregar a tua vida hoje, vem, vem. Lembrar de todos os livramentos que você passou. Olha aqui, ó, que coisa linda. Era pra você estar aqui. Levanta a mão e canta.
Pode estender a sua mão para cá. Eu já nem sei quantos estão aqui. Eu queria saber mais ou menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ó glória! Estenda sua mão para cá, pastor Jarmude, por gentileza. Pastor Rafael. Irmãos, o pregador pega o peixe, mas quem tira a escama é o pastor. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu peço uma coisa para vocês. Orem por mim. Orem, quando for orar, lembra do pastor Luiz, da pastora Bruna.